Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Consequências humanas do pecado de Davi, ou seja, consequências humanas na família de Davi, aquilo que veio como resultado do grande pecado de Davi. Na verdade, não foi aquele único pecado. Davi vivia pecando nessa área, a sensualidade. Ele era o que hoje se pode chamar de mulherengo. Ele usava o poder que tinha para ter relações com muitas mulheres e talvez ele tivesse ânimo, vigor físico que pudesse ter disposição para tantas mulheres, mas ele nunca teve direção de Deus para fazer aquilo. Era uma liberdade que ele abusava, liberdade que Deus dava e ele abusava. O próprio Deus apareceu para ele e falou: "Ô meu servo, eu te dei tantas mulheres quantas você quer, e se você quisesse eu ainda te daria mais. Porém, por que você teve que ir pegar a mulher do seu companheiro? Com isso você escandalizou a obra de Deus, você deu motivo a que todos os inimigos de Deus blasfemassem contra ele. Portanto, a partir de agora, aqui na terra, você vai arcar com as consequências do seu erro. A sua família nunca mais estará em paz e o que você fez com os outros farão com você também." O Davi se humilhou, se quebrantou, chorou abundantemente, se derramou diante de Deus e o Senhor disse: eu perdoo você, mas a consequência do pecado você vai arcar com ela, isso eu não vou tirar. Eu quero realçar esse aspecto. O pecado, Deus perdoa quantas vezes for necessário. Jesus veio para perdoar pecados, todos os pecados, ainda que seja cometido 50 vezes num dia, Deus vai perdoar aquele pecado 50 vezes, desde que nós nos arrependamos e tomemos posse do sangue de Jesus na cruz. Jesus veio para perdoar pecados. O pecado não é o problema maior, porque há remédio eficaz contra o pecado. O problema é que crentes têm pecados secretos, crentes têm pecados de estimação, crentes fazem uma gradação e cometem os que eles chamam de pecadinhos, que aparentemente não tem muita consequência e condenam o pecadão, pecado cabeludo dos outros, mas o dele ele acoberta. Isso é mania de crente e diante de Deus isso é uma abominação. Qualquer pecado é abominação ao Senhor. Nenhum de nós deveria acobertar qualquer pecado seu. Se alguém mostrar, se alguém criticar você, você agradeça. Vá verificar se há razão naquilo que falaram de você e você se humilhe diante de Deus. Não queira se defender, se justificar. O Jó tentou se justificar. Grande parte do livro de Jó traz as palavras de Jó tentando se justificar. No final, Deus aparece e pergunta: Jó, o que você sabe para você me condenar e se justificar? O Jó se humilhou, se arrependeu de ter feito aquilo, tentando se justificar. Hoje, grande parte dos crentes passa a vida tentando se justificar, tentando mostrar uma aparência de moralismo, de vida correta, quando eles acobertam pecados terríveis aos olhos de Deus, falta de amor ao próximo, não evangelizar, não ir visitar, eles não se submetem à autoridade. É muito comum crente cometer esses pecados, mas eles condenam o pecado dos outros, a corrupção do governo. Olha lá que coisa absurda, a corrupção dos políticos. Olha que absurdo a pessoa fazer isso, aquilo. Mas o pecado dele, ele não se olha no espelho para ver que é o pecado dele
que está trazendo a maldição sobre o país. O pecado dos crentes, daqueles que são do Senhor. Eu sempre lembro que em 1 João 1, 8 e 9, nós temos os dois tipos de pessoas. Os que são pecadores e os mentirosos, que são pecadores também, mas não reconhecem. Quando você lidar com uma pessoa que nunca reconhece pecado, ela acha que tudo está normal, fuja dessa pessoa. Ela não tem temor a Deus, ela não vê a sujeira da sua própria roupa, ela não se olha no espelho, ela não vê os seus pecados, ela acha que está tudo bem, que está correta aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus ela está totalmente réproba. E fuja de uma pessoa assim, não vai trazer proveito para você. É melhor você estar ao lado de uma pessoa que sente a sua fraqueza e pede continuamente graça a Deus para não cair no pecado. Fique com os pecadores. Jesus veio para os pecadores, foi criticado por comer na casa de pecadores, de publicanos, foi criticado pelos fariseus. Queira ser como Jesus, ame os pecadores para tentar trazer o perdão e a salvação para eles, mas fuja do ambiente de moralismo, esse legalismo religioso que na verdade é um farisaísmo e é totalmente condenável aos olhos de Deus, esse ambiente aí de moralismo evangélico. E Deus nos quer lidando com o pecado, o nosso, para podermos lidar com o pecado alheio, perdoando, ajudando o irmão a se levantar do chão, aquele que caiu, que tropeçou, que pecou horrivelmente. Ajude o irmão a se levantar, mas você tem que sentir o seu próprio pecado também para poder ajudar os outros que pecam. A Bíblia diz que Jesus veio na semelhança de pecado para ele poder ser um sacerdote verdadeiro, sentir o que os outros sentem. E Jesus foi tentado, não caiu, mas ele foi tentado e dessa maneira, o livro de Hebreus explica isso direitinho, ele pode ser um eficiente sumo sacerdote para nós. E você seja também para seus irmãos, mas para começar, reconheça os seus pecados, vá aos irmãos com mão estendida para ajudar e não para jogar pedras e condenar, julgar, criticar os irmãos que pecam. Vá a eles estendendo a mão para socorrê-los. A vida de Davi, aqui em 2 Samuel, no capítulo 13, nós encontramos uma situação difícil. O Aminon, isso era erro de Davi, deixar o filho à toa. Aminon era um dos mais velhos e desenvolveu vaidade, pensamentos, sensualidade e se enamorou, se apaixonou da irmã dele, a Tamar. É bom a gente lembrar que a paixão normalmente não é de Deus, a paixão é uma idolatria da pessoa que nós estamos colocando no foco. Quando nos apaixonamos por uma pessoa, isso não é bom. Não é de Deus, a paixão não é duradoura, ela vai se acabar, trazer consequências pesadas, e foi o que aconteceu com Aminon. Ele se apaixonou pela irmã, a irmã ingênua não percebeu a situação até que caiu na armadilha, ficou a sós com o irmão Aminon, irmão por parte de pai, ela era filha de outra mãe. E isso acontece quando jovens ficam a sós. O jovem tem que ouvir a palavra da sabedoria e fugir do ambiente de tentação. Não fique a sós, uma moça com um rapaz, ou rapaz com uma moça. Vão dar lugar à carne, não fiquem sozinhos. Se metam no meio dos outros para poderem ter o apoio dos outros, para não caírem nos pecados da carne. Mas o Aminon caiu. Depois que ele teve relações, ele viu que não era aquilo tudo, aquela maravilha que Satanás botava na cabeça dele, e ele ficou, na verdade, enojado da irmã. Isso é muito comum de acontecer.
Há pessoas que descambam para o homossexualismo porque tem uma relação sexual considerada normal, mas ela é tão traumática, tão problemática, porque é pecaminosa, e a pessoa fica traumatizada com aquilo e, em muitos casos, aceita a sugestão de Satanás para pular o muro para o outro lado e cai no homossexualismo ou em uma outra perversão qualquer. Não é para ter relações fora do casamento. As relações sexuais têm que ser preparadas, precedidas com amor, com pureza, e aí Deus vai coroar o relacionamento. Mas quando é precoce, antes da hora, vai trazer consequências sérias. E no caso, o Aminon odiou a irmã, botou para fora, ela, ingênua, nem tentou esconder a coisa. Se ela escondesse, as consequências seriam menores, mas ela não escondeu. Quando ela mostrou para os outros, contou para todo mundo que tinha acontecido, ela ficou arrasada, isso despertou a ira dos outros. Davi ficou enrolado, ele soube que a culpa era dele. Algum tempo depois, o irmão, por parte de mãe da Tamar, que era o Absalão, se aproveitou para matar o Aminon, porque o Aminon era mais velho que ele e precedia na linhagem sucessória, ou seja, o Aminon poderia ser rei no lugar do pai Davi antes do Absalão. O Absalão aproveitou para se vingar do irmão, para poder ele ser o mais velho, querer reinar no lugar do pai. E aí gerou capítulos de problemas no país inteiro, a atuação do Absalão. Mas não parou por aí, as coisas continuaram. A família de Davi foi, na verdade, uma vergonha. Mas Deus usou de misericórdia para com Davi e disse: o pecado eu perdoo, mas a consequência do pecado você vai levar pelo resto da sua vida. E Deus mostra um capítulo maravilhoso da graça, quando Davi caiu com a Batseba e Deus matou aquele filho para Davi não ter um desgosto de ter um filho do pecado, e ele então pôde se casar direito agora com ela. Ela já era viúva, Davi já tinha matado o marido dela, e então Davi pôde se casar com a Batseba e teve o Salomão, e sentindo culpa, Davi se dedicou ao Salomão como não tinha se dedicado a filho nenhum antes disso. Davi foi um péssimo marido, foi um péssimo pai, mas a graça de Deus sobre ele fez com que ele tivesse um Salomão. No caso do Salomão, ele se desdobrou em atenção, a mãe ajudava, Davi colocou um professor excepcional, o profeta Natã, para cuidar do Salomão, além de ele mesmo, Davi, fazer com o Salomão o que ele nunca fez com os outros, ele mesmo ensinava. Salomão dá testemunho disso lá em Provérbios, no capítulo 4. Salomão foi um fruto de uma educação maravilhosa, fruto da graça. Mas aqui na terra a vida de Davi foi muito dura. Nós encontramos pessoas que são usadas por Deus, às vezes em música, na pregação, na unção, em profecia, mas nós não imaginamos o que aquela pessoa passou ou passa na sua vida familiar como consequência de seus pecados passados. A pessoa viveu no mundo das drogas, o seu corpo vai manifestar isso depois. A pessoa teve uma vida prévia promíscua, isso vai prejudicar o seu casamento. A pessoa vai para um casamento decente, direito, na presença de Deus, mas psicologicamente nunca vai se esquecer de seus pecados passados. Isso vai prejudicar certamente seu casamento. Ou seja, consequências os pecados sempre trarão. É melhor você evitar, muito melhor você evitar o pecado. Mas Satanás está por aí colocando na cabeça dos crentes o seguinte: não tem problema não, Jesus perdoa, você pecou 1, 2, 3, 10 vezes, Jesus vai perdoar, não tem problema não. Isso é uma parte da verdade.
realmente, diante de Deus existe perdão. No sangue de Jesus existe poder para perdoar pecados, quantos forem, mas acontece que as consequências do pecado a pessoa vai levar aqui pelo resto da vida. E algumas dessas consequências serão muito pesadas. Portanto, 1 João no capítulo 2, versículo 1, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se acontecer de pecar, nós temos um advogado diante de Deus, o Pai, que é Jesus, e vai advogar por nós. Mas o melhor é não pecar, porque se você pecar, vai arcar com as consequências aqui na terra até o fim da sua vida. Consequências humanas naturais do pecado. É muito melhor não pecar. O testemunho de Davi nos ensina isto. Ele continuou sendo Davi, mas aqui na terra a sua vida foi muito triste até o final por causa das consequências dos pecados dele. Vamos tomar isso como modelo para nós. Meu irmão, fuja do pecado. Minha irmã, fuja do pecado. Jovem, se resguarde do pecado, se resguarde, porque isso vai ter consequências pelo resto da sua vida. O melhor, muito melhor, é não pecar. Se desespere para pedir graça a Deus antes, para não cair no pecado, porque se você cair, vai ter que passar por toda a vergonha de ter que confessar e depois arcar com as consequências desse pecado, o que não vai ser muito leve, não. Procure não pecar. Prefira não pecar. Suplique graça a Deus para fugir do pecado, para você não cair nele. Porque se cair, vai ser séria a consequência. Pense nisto.